uma das grandes questões hoje se chama controle, né? O controle, de modo geral, ele acaba afetando em várias situações. Então, quando você me diz assim, eu acho que isso é bacana, né? Hoje, eu diria para vocês assim, essa questão tem que ser analisada para que eu possa ter uma resposta no sentido de saber a exatidão da melhoria ou da não melhoria. Quando eu tenho controle, por exemplo, quando você falou assim, olha, o que vem do 40%, o que vem do 60%, o que vem de outras contas, eu tenho todas elas como dotações orçamentárias separadas. Eu posso ter isso e posso controlar isso efetivamente, se tornando muito mais fácil, né? Agora, quando eu tenho tudo isso na conta consolidada da prefeitura, se torna mais difícil? Claro que se torna mais difícil, porque eu tenho que ter um controle muito mais assíduo. Porque toda e qualquer situação de pagamento, ele passa pela prefeitura, e passando pela prefeitura, você tem que ter o controle dentro da tua secretaria, para que a tua secretaria possa efetivamente fazer esse controle. O que muda é que aqui você tem apenas isso para controlar, estando transparente e fácil de você controlar, enquanto na prefeitura você tem todas as demais contas para você poder controlar. Então, isso, em termos de contabilidade, faz a diferença quando a gente está falando de dois mecanismos diferenciados. Ou seja, eu tenho aqui toda uma dotação orçamentária da prefeitura como um todo, aqui eu tenho só a dotação orçamentária da educação. Então, significa o quê? Tudo que é educação, eu vou contabilizar a despesa referente à educação. Fica mais fácil de gerir? Claro que fica mais fácil de gerir, né? É bem diferente, porque todas as vezes, por mais que a pessoa seja organizada, e mesmo assim ela tem que ter o contato com o contador direto, para poder saber, viu, entrou mais alguma coisa? Tem mais alguma situação? Ou vice-versa, o contador tem que dizer, ó, entrou um recurso aqui que veio depositado, mas não sei do que se refere, o que você vai me dizer? Assim não, assim já vem direto, tudo repassado para ela, e ela vai contabilizar só o que é educação. Então, aqui a gente vai fazendo algumas separações e algumas definições. Então, quando você perguntou, não sei se é bom ou se é ruim, um dos primeiros pontos que eu posso te dizer como positivo é a questão do controle orçamentário. Por quê? Porque o controle orçamentário se torna muito mais fácil. E aí, fica muito mais fácil também você atender o princípio da transparência, né? Porque quando eu tenho que pegar e publicar tudo isso, se torna muito mais fácil eu dizer foi gasto nisso, foi gasto naquilo e foi gasto da seguinte forma. Só que a contabilidade deles é descentralizada? Não, né? Na verdade, não. Você ainda vem para a contabilidade ser fechada no município. Só que o detalhe é que eles, em termos de gestão, para eles se torna muito mais fácil. Para a contabilidade, não quer dizer que se torne mais fácil, porque dependendo da gestão deles, se torna muito fácil. Dependendo da má gestão, se torna muito mais complicado. Tá? Isso, por isso que eu falo, o ponto positivo aqui é a questão de vocês terem uma gestão mais fácil, mais tranquila de executar. Por outro lado, para a questão do município, vai depender muito da eficácia dessa gestão. Se essa gestão for bacana, no sentido de levar tudo certinho, controlado. Exato. Só um detalhe que ela falou. É correto não pagar o patronal? A autarquia? Por ser autarquia, eles ficam liberados não pagar o patronal? Na verdade, veja bem, no começo foi vendido exatamente dessa forma. Tá? Porque venderam para os prefeitos lá e eu fui contra. Venderam dessa forma. Existe uma discussão que eu não vi agora o que foi definido nessa última posição. Eu posso ver agora no intervalo e já passar para vocês. Mas a discussão inicial realmente era essa, não se paga. Agora eu não sei o que o Supremo julgou disso, tá? Então eu tenho que dar uma verificada. Que não está conseguindo as unidades, né? Exatamente. Só que a gente já tem transitado em julgado. Sim. Desde 2010, né? É porque vocês é anterior, né? Então, eu tenho que dar só uma olhada qual que foi a decisão do Supremo, porque isso já entrou em discussão. Então, eu tenho que dar uma olhada no que eles definiram agora. Porque o que venderam para nós lá para o prefeito, que está na reunião, é que seria imundo, não pagaria o índice patronal e sairia do índice da folha, do município. Só que sair do índice já... Esse é o grande problema, né? Vamos fazer assim. Eu consigo só ver essa questão do que foi a definição, se houve já a definição do STJ, aí a gente conversa ou depois do almoço ou amanhã de manhã sobre isso. Pode ser? Pode.
Então, beleza. Não tem sistema disso. Não, o sistema é o Enutec e nós, assim, tem o orçamento da educação, o orçamento da saúde e da prefeitura, mas são consolidados na educação depois. Sim, sim. Sim. Mas cada um tem o seu orçamento. Aí tem o pessoal só para fazer a licitação, educação, só o fator da prefeitura, só para educação. Só que eu acho Mas assim, é um retrabalho, gente. É retrabalho. Muitos falam que retrabalho é retrabalho. E é porque, veja bem, ó, a questão do se torna muito maior. o custo, por isso que eu falei, ali é um processo de vantagem. Mas quando você tem uma equipe separada para fazer licitação para educação, né, isso já se torna custo. Mas assim, não foi feito um concurso para autarquia, né? Foi realocado pessoas dentro da prefeitura. Olha, você agora vai para a folha da educação. Eu mesmo, Na questão de gestão, eu mesmo, facilita o algumas único coisas. concurso que teve foi em 2013. Da licitação. Aí eu fiz um nossa, concurso e tal. Aí eu tô já, o Conversa. meu concurso é autarquia, mas tem gente que tá lá, que é a prefeitura que foi realocado, sabe, dentro do sistema. A maioria, né? Eu acho que, assim, uma das coisas bacanas que eles estão passando aqui é... Você pode anotar para mim, fazendo um favor... Vamos criar um curso só falando de autarquia, fundação e ONGs. Porque daí a gente consegue separar todos esses tipos de situações, o que são vantagens e desvantagens dentro de cada segmento. Porque existe hoje uma confusão, né, entre a questão, o que a fundação traz, o que as organizações não governamentais trazem e o que na verdade, as autarquias colocam. Então, tipo, tem uma separação bem distinta, principalmente tributária, tá? Que eu acho que é bacana vocês entenderem bastante disso. Pode ser assim? Podemos criar um curso só disso? Vocês gostariam? Então, beleza. Então, nós vamos... Porque é uma coisa que a gente acaba não discutindo tanto, mas hoje está se vendendo tantas situações, está se vendendo tanto assim, cria uma fundação aqui, cria uma autarquia ali, será que alguma entidade pode ser uma organização não governamental e ela pode ser declarada de utilidade pública? Não pode? Como que isso faz, como que não faz? Essas são N situações, inclusive agora na semana retrasada, eu estava vendo algumas câmaras pegando e aprovando algumas utilidades públicas que não têm a menor lógica, né, de aprovação de utilidade pública daquele tipo de empresa, gente. Tomem cuidado com isso, tá? Muito cuidado. Porque quando você aprova como utilidade pública, significa que aquela empresa ela será isenta de vários tipos de impostos, tá? E a Receita Federal agora está fazendo um pente fino, né? Não sei se vocês têm acompanhado aí, mas a Receita Federal agora está fazendo um pente fino em todos esses tipos de legalizações, entre aspas, né? Porque acaba sendo uma forma de legalização, mas algumas não têm, ela tem a caracterização, né? Mas ela não tem a legalidade. Então, ela se caracteriza dentro daquele tipo de instrumento, mas quando você vai verificar a finalidade dela, ela não condiz com aquilo que foi aprovado. Então, tomem cuidado com isso. Beleza? Com relação aos repasses do recurso, então. No caso dela, né, por isso que eu fui puxando as coisas, porque vai mudando. No caso dela, o repasse é feito diretamente, só que a contabilidade tem que estar ciente de tudo aquilo que repassa lá. Oi. Então, por exemplo, ano passado teve aquela questão que mudou, que o FNE disse, olha, prefeitura, eu não quero mais que a conta fundo seja dentro da prefeitura, vocês têm que abrir uma conta numa secretaria ou coisas afins. Aí a gente entrou num webinário, né, o pessoal lá da Undina e tal, falei assim, vem cá, e a questão da autarquia, como que faz? A nossa secretaria está dentro da autarquia, mas a autarquia tem um CNPJ. Eu abro dentro da secretaria, porque eu nem tenho mais assim, essa estrutura, assim, né? Ou abro dentro do CNPJ da autarquia. Aí, eu falei assim, não, você abre no CNPJ da autarquia. Então, hoje, olha que confusão. Eu recebo uma conta aberta no Banco do Brasil, no CNPJ da autarquia, mas eu tenho que passar para a prefeitura, que a entrada da receita é na prefeitura. Porque antes era assim, entrava seu dinheiro na prefeitura, naquela conta antiga. Repassava. Fundo, fazia a entrada da coisa, ela transferia para as minhas contas espelho, né? E a gente executava. Hoje
não, entra na autarquia, eu tenho que passar um espelho para ela, para ela entrar na receita, mais 15 sou eu. Então, assim, foi invertido, mas é o que é o contábil que eu consigo fazer hoje. Essas mudanças que, na verdade, o professor deve ter falado ontem, né? Veja, durante muito tempo foi sendo feito de um formato que a contabilidade tinha o controle de tudo que acontecia. Agora, com essa situação de quase 2 anos para cá, né, mudou nesse contexto. Para você fazer a diferença? Não, porque o teu município vem tudo ainda na questão da contabilidade geral. Mas no caso do município dela faz toda a diferença. E aí, por isso que eu já provoquei desde o início, porque daí você vai vendo as diferenciações que tem de um município para outro. Parece uma coisa tão simples, a União repassa, tá lá na contabilidade, você vai pegar e fazer a destinação de acordo com o percentual da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ok, bacana, deu tudo certo. No caso dela, não. No caso dela já vem direto e aí inverte os papéis, né? Por quê? Porque a contabilidade até então ela tinha domínio de todo o processo. A partir desse momento, a contabilidade passa a não ter mais o domínio de todo o processo. Então, por um lado, aí a gente começa a ver, aqui, vantagem total, né? A gestão. A gestão. Aqui, na parte de controle, né? De controle, é negativo. Por quê? Porque na parte da contabilidade, se houver qualquer situação em que você não passe em tempo hábil para ela, né? Ela deixa de declarar ou deixa de pegar e transmitir as informações necessárias, e isso compromete a estrutura do município, porque pode até, inclusive, não sair certidão negativa em virtude de alguma informação que não foi constada. Em relação à prefeitura, a tesouraria da prefeitura, o pessoal que faz a entrada da receita, o lançamento. Né? Sim. Tem que ser do diário, um dia depois do outro. Né? E a gente, assim, conforme eu faço a transferência para 101, 102, eu tenho que passar para a pessoa. E assim, a gente tem que ter essa sintonia, porque senão... Porque a receita é lá e a despesa é cá, ainda. Bem. Então é isso que é diferente. Não sei se no município de vocês abriram a conta da secretaria, a nova conta? Nós abrimos lá, mas até hoje ela não está sendo, está vindo a conta antiga. Ué? Nós temos o CNPJ do Fundo de Escola de Educação, abrimos as contas, passamos no site do FNDE, só que até hoje está vindo aquela conta antiga que nós foi para todas as cidades do Paraná, que é 11.560, e está vindo até lá hoje. Desde dezembro de 2018. A minha Na nova conta. A minha não está indo, não. Tá. O meu é desde E lá até agora nada. Até agora, O meu desde até esse dia eu falei com a secretária, passei para ela que está a conta aberta, você está tudo isso aqui, ela informar. Que foi informado no site da FNDE. Que estranho. O prazo tem que informar no site. Então, justamente pelo prazo que... Eu não sei se é porque a gente tinha uma obra de escola que estava paralisada, estava dando problema lá. Mas não vinha pela receita do Fundeb, né? Vinha uma conta do Para. Mas indiferente da construção, Não, na vem- verdade... Vem daquela conta do Fundeb que eles criaram quando foi feito o Fundeb, que é 11.566. Até hoje está com ela, CNPJ da Prefeitura. Mas o recurso da escola também? Não, só do Fundeb, só do Fundeb. Você está falando do Fundeb. Mas é muito estranho até agora não estar nessa nova conta. É importante dar uma observada, porque assim, por sorte não aconteceu nada até agora, né? De, por exemplo, estão continuando na conta antiga. Mas muitas vezes acontece deles bloquear, né? Até que seja resolvido. E um mês que não vem o recurso já causa um transtorno enorme. Nós gastamos 130% do Fundeb, não foi? 130? Sim, mais 30. Ou seja, vocês complementam. o meu já sobra. A gente estava numa discussão danada disso ontem. O meu já sobra, porque aí a gente fala, como é separada a execução, a prefeitura, quem dá entrada você joga 25%, 25% do Fundeb. Então, se você for analisar 25%, 5% e a 101 e 102. Só que como eu tenho, eu recebo mais que eu contribuo, acaba, sabe, você falou, professor Jamil ontem, esse valor que eu recebo maior é como se deduzisse do valor da execução e educação. Então, eu entendo assim que eu tenho que executar mais na 103 e mais na 104 para que dê o meu índice com a educação. E hoje eu não estou atingindo o índice com a educação, porque a prefeitura tem que entender que ela tem que tirar mais do nível e passar mais. Aí isso que é o problema, entendeu? Esse é o problema. Então a gente está chegando na solução. Vamos chamar um pouquinho isso aqui? Bacana.
Gente, eu vou fazendo um monte de intervenção na medida que vocês estão colocando, mas eu acho que é importante. Porque assim, ó, nós temos muito essas questões de ter, dever, fazer, né? E algumas situações a gente tem que ser um pouco factível no sentido de imaginar ou pensar em todas as atribuições do município. Que município é o seu? Santa Mariana. Santa Mariana. Você trabalha na prefeitura? Sou vereador. Vereador? Pode chegar aqui perto da gente. Então, ó, veja que cada um puxa a sardinha para o seu assado, correto? Quando a gente está na educação, a gente quer que tudo venha para a educação. Não estou dizendo que está errado. Quando a gente está na saúde, a gente quer que tudo venha para a saúde. Quando a gente está em qualquer outra situação, a gente também quer isso. O que acontece hoje? Dentro da questão do orçamento, nós temos que gerir um orçamento, tendo controle para efetivar todas as atividades que o município necessita, correto? Quando nós colocamos, veja, recursos livres, de modo geral, claro, nós temos a destinação para a educação, nós temos a destinação para a saúde, mas é uma forma que o município consegue ter autonomia para gerir determinados recursos que às vezes não tem para poder fazer outras coisas que o município precisa, correto? Quando eu tenho tudo isso numa conta, o que nós temos que ver é quais são as reais necessidades do meu município, tá? Então, assim, por exemplo, a educação é fundamental no meu município. Sim, ela é fundamental. O que hoje dificulta o acesso à educação ou o que dificulta determinada situação para que a educação alavanque cada vez mais? Vamos pensar assim, se o município não construir determinada estrutura para acesso, facilita ou dificulta a questão do acesso escolar? Aí eu estou só colocando algumas indagações, tá? Por quê? Porque a gente começa a ver, em alguns momentos, que o nosso município ele tem uma necessidade maior do que o orçamento contempla. Em outros municípios, é diferente. Por exemplo, com São Caetano do Sul, sobra orçamento, sobra dinheiro o tempo todo. Mas isso é uma realidade atípica, né? Tanto é verdade que ele investe hoje no time de futebol e outras coisas mais para poder gastar todo o recurso que entra. Nos municípios, de modo geral, a realidade é outra. Ou estou falando alguma... Né? Normalmente falta dinheiro. Normalmente falta dinheiro. E quando falta dinheiro, qual que é a situação? Você acaba tendo que saber quais são as prioridades. Só que aí eu vou chamar a atenção para uma coisa. Como está a questão do PPA dos municípios? A cada 4 anos, realmente ele é refeito como deveria ser feito? Ou muitas vezes está sendo jogada a responsabilidade no contador para copiar e colar, porque ainda não se sabe quais são as necessidades que existem, e aí vamos costurando de acordo com o que dá no decorrer do tempo. Mudou essa história? Nós temos uma contadora nova lá e ela está... Já é o segundo ano dela, esse ano vai ser a primeira vez que ela vai fazer. Porque o que é a realidade, gente? O que é a realidade? E eu vejo... Não tem PPA, isso é só LOA, né? É. Tem que executar o PPA, né? Ela tem que executar o que está no PPA, que foi feito lá, né? Que foi feito lá. Então, veja, daqui a pouco, ano que vem tem eleição, então 2020, 2021 vai ser feito o PPA. Só que o que acontece? E eu acompanho muito a realidade dos contadores, não estou defendendo, mas eu tenho acompanhado muito a realidade dos contadores. Chega o período do PPA, eles mandam os ofícios para as secretarias e as respostas ou não voltam no tempo hábil dela poder configurar o PPA e ter que fazer, e aí às vezes a única solução dela é jogar um copiar-colar mesmo do anterior para poder fazer, ou pior, às vezes vem situações que não são passíveis de execução. Né? Por quê? Porque antes de eu pegar e configurar o planejamento, que é o PPA, né? Dos municípios é o PPA, antes de fazer isso eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter definido quais são as situações que são permissíveis no município. Né? Não adianta eu colocar determinadas situações lá, simplesmente para dizer que colocou. Não dá. Qual que é o planejamento hoje da educação? Pergunto para todos vocês. Todos têm conselho, todos têm... Tá, beleza. Qual é o planejamento da educação?